suas ternas misericórdias para com eles. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está aí inscrito no nosso canal, se inscreve e faça os seus comentários, compartilha com seus amigos. Também queria lembrar que nós temos um site, que temos lá, a gente tem todos os nossos conteúdos, você pode acessar, centraldasescrituras.org, ORG. Ok, aí você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos lá, em todas as plataformas que nós temos conteúdos. Essa semana estamos estudando então Éter de 6 a 11. E é interessante que no capítulo 6 especificamente o povo, os jareditas, né, eles chegam até aqui as Américas e ali eles terão experiências grandiosas e outras não tão boas. Com o passar do tempo acabou o povo sendo destruído. Mas nós vemos, a gente conseguiu ver, né, nos primeiros capítulos, milagres acontecendo na vida deles e outro milagre que aconteceu, né, outra experiência maravilhosa que eles tiveram foi justamente terem atravessado, né, todas de lá de onde eles estavam até chegar nas Américas, que levou quase um ano, 340 e poucos dias, então quase um ano viajando, né, dentro do mar, e eles foram altamente abençoados pelo Senhor. O Senhor enviou os ventos, as tempestades, grandes ondas empurraram as 8 embarcações até chegarem aqui nas Américas. E durante todo o percurso eles tiveram experiências grandiosas. Nós não temos os detalhes de como aconteceu, né, o que eles tiveram, mas eles sentiram realmente a mão do Senhor os empurrando para que chegasse aqui às Américas. E quando eles desembarcaram aqui nas Américas é que eu achei tão interessante e eu queria dar um foco justamente neste versículo, no versículo 12 do capítulo 6. É quando então eles desembarcam aqui nas costas da Terra Prometida. E diz a Escritura, e desembarcaram nas costas da Terra Prometida, e quando puseram os pés nas praias da Terra Prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e humilharam-se perante o Senhor, e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor, por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. Eu fiquei muito impressionado com esse versículo, especialmente a última frase, né? Por causa da imensidade de suas ternas misericórdias para com eles. E eu queria falar um pouco sobre isso, sabe? Essas ternas misericórdias do Senhor. O Elder Bedner, no segundo discurso que ele fez como membro do Quórum dos 12, ele falou sobre as ternas misericórdias do Senhor. A gente vai falar um pouco desse discurso aqui. Mas ele explica muito bem o que são as ternas misericórdias do Senhor e como que elas acontecem. E eu fiquei também bastante impressionado com esse discurso. É um discurso já muito conhecido, mas ele traz detalhes que são importantes e que eu queria ressaltar aqui hoje. Primeiro eu fiquei pensando, bom, o que significa ternas misericórdias? E eu fui pesquisar e nem todos os dicionários dão aquela, vamos dizer assim, aquele significado próximo do que a gente entende do que isso significa, mas eu achei num dicionário dizendo que é amável compaixão. Esse eu gostei, esse significado. E eu fiquei pensando sobre essa amável compaixão. E fiquei pensando, o que é amável compaixão? Primeiro, amável é fácil de saber, é compaixão. Compaixão é a capacidade
de sentir com a outra pessoa, em todas as palavras, é a capacidade de experimentar o mesmo que o outro está experimentando. Então eu fiquei pensando sobre isso, as ternas misericórdias, a íntima compaixão, né? A amável compaixão, a íntima compaixão que é muito citada no Novo Testamento, que foram expressões que o próprio Salvador utilizou, que ele se movia de íntima compaixão pelos necessitados, pelas pessoas que estavam doentes, sejam elas doenças físicas, mentais, espirituais, emocionais, enfim. Cristo usou muito esse termo, íntima compaixão, que tem uma ligação total entre ternas misericórdias do Senhor e íntima compaixão de Cristo, a íntima compaixão do Senhor. Então eu fiquei pensando, né, em como que o Senhor, ele sente a íntima compaixão por nós, ele consegue entender o que a gente sente, ele se coloca no nosso lugar, ele sabe muito bem o que eu sinto, o que você sente, o que você passa. E quando Cristo estava aqui na Terra, ele teve diversas experiências sentindo isso, né? Essa íntima compaixão, essas ternas misericórdias que ele concedia às pessoas que precisavam. E o Elder Bedner, ele citou no discurso dele, 1 Nefe 1:20, que diz assim: Eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder da libertação. Eu achei muito interessante. Então, Elder Bedner cita isso, né? E já eu vou falar sobre quando que ele teve esse sentimento dessa escritura, quando que essa escritura veio tocar o coração dele. Ele disse, mas aqui na escritura, né, Nefe diz que as misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé. E por quê? Para torná-los fortes com poder de libertação. Achei muito forte isso, né? Achei bastante tocante como é que o Senhor, o que o Senhor sente por nós. Talvez aí nós não tenhamos todo o entendimento, eu particularmente não tenho todo o entendimento do que realmente como o Senhor sente, como ele se sente por mim, mas eu sinto a misericórdia dele na minha vida sempre, sempre, sempre. Em muitos momentos, em muitos momentos. A despeito das minhas fraquezas, a despeito das coisas que eu não faço de acordo com o que ele gostaria que eu fizesse. Eu sei que eu o decepciono, eu sei que às vezes eu deixo ele triste por causa dos meus pensamentos, por causa das minhas ações, das minhas atitudes. Mas mesmo assim, ele sempre demonstra a sua misericórdia e seu amor por mim. E eu sou tão grato por isso, porque isso me fortalece e me dá força para ir adiante. Como disse o Nefe disse aqui, né? Torná-los fortes com poder de libertação. Então isso me fortalece muito. Saber que o Senhor sente essa íntima compaixão por mim. Saber que as suas ternas misericórdias estão sempre à minha disposição. E quanto mais fiel eu sou, mais eu sinto esse amor. Então, se você for fiel aos mandamentos de Deus, mais você vai sentir as mãos de Deus na sua vida. Mais você vai sentir o Salvador na sua vida. Mais você vai sentir o Espírito Santo na sua vida. Então,
a importância da gente observar os mandamentos de Deus para que tenhamos mais dessa sua misericórdia sobre nós. O Elder Bednar disse num discurso que se chama, eu até citei aqui, As Ternas Misericórdias do Senhor, do Elder Bednar, de abril de 2005. É o segundo discurso que ele fez como membro do Quórum dos 12. E ele disse: por meio do estudo pessoal, da observação, da ponderação e da oração, acredito que cheguei a um melhor entendimento de que as ternas misericórdias do Senhor são bênçãos muito pessoais e individuais. Elas são força, proteção, segurança, orientação, ternura, consolo, apoio e dons espirituais que recebemos do Senhor Jesus Cristo por causa dele e por seu intermédio. Então ele citou aqui algumas bênçãos muito pessoais e individuais que são que é a demonstração das ternas misericórdias do Senhor na nossa vida. Ele falou força, proteção, segurança, orientação, ternura, consolo, apoio e dons espirituais. Então, eu sinto isso na minha vida de diversas formas. Eu já senti isso, em algum momento da minha vida. Eu já senti a força do Senhor, eu já senti proteção, eu já senti segurança, já senti orientação, ternura, consolo diversas vezes, apoio sempre, e dons espirituais que o Senhor nos dá para que possamos ser melhores cada vez e possamos abençoar outras vidas. Então, na minha própria vida, eu tenho sentido a mão do Senhor, a sua misericórdia, eu tenho sentido a sua íntima compaixão por mim, em muitos momentos da minha vida. E também eu vejo isso na vida das outras pessoas. E diversas vezes o Senhor já usou outras pessoas para que eu reconhecesse a sua terna misericórdia. E eu já fui também instrumento na mão dele para levar as ternas misericórdias dele para as pessoas. Então, a gente está o tempo todo assim na nossa vida, recebendo as ternas misericórdias e sendo um instrumento das ternas misericórdias do Senhor na vida das outras pessoas. Então, é isso que ele deseja. Doutrina e Convênios, também citado pelo Elder Bednar, diz assim, Doutrina e Convênios 46:15. E também o Espírito Santo faz saber a alguns as diferenças de administração conforme for agradável ao mesmo Senhor, segundo desejar o Senhor, que molda suas misericórdias às condições dos filhos dos homens. Essa frase final, ela é perfeita. Que ele molda a misericórdia dele às condições dos filhos dos homens. Por isso que o Elder Bednar falou que ela é muito pessoal. As ternas misericórdias do Senhor, elas são muito individuais, particulares. Então, eu posso sentir que o Senhor me conhece, eu sinto que Ele me ama, porque eu sinto a mão dele dessa maneira, moldando conforme as necessidades que eu tenho. Eu sinto a sua mão, eu sinto a sua misericórdia na minha vida. Conforme as circunstâncias que eu vivo, que eu estou passando, que eu necessito, eu sinto que Ele faz isso por mim sempre. E eu tenho certeza que Ele faz por você, já fez ou faz e ainda fará. Mas o que o Elder Bednar enfatiza muito aqui, eu acho muito importante também falar, é da necessidade da gente se tornar cada vez mais fiel, mais reto, mais digno, mais puro, porque quando nós nos tornamos assim, mais sentimos as ternas misericórdias dele na nossa vida. Mais ele vai ter íntima compaixão por nós. O Elder Bednar conta uma experiência pessoal dele, que aconteceu
na conferência geral. Achei muito interessante. Olha só o que ele disse. Ele falou assim: bem, a música para as sessões da conferência fora determinada com muitas semanas de antecedência. E, obviamente, muito antes do meu novo chamado para servir. Isso quando ele foi chamado, né? O primeiro discurso que ele foi fazer. E imagina, ele como recém-chamado membro do Quórum dos Doze, ele ia fazer o seu primeiro discurso. Como é que você se sentiria se você fosse chamado, né? Tivesse esse chamado e tivesse que falar numa conferência geral? Quais seriam os seus sentimentos? Medo, insegurança, tudo isso ali naquele momento. E ele provavelmente estava sentindo isso. E ele disse assim, né, falando que os hinos são muitas semanas de antecedência, eles são escolhidos, tal. E ele disse: se contudo tivessem pedido que eu sugerisse um hino intermediário para aquela sessão da conferência em especial, um hino que teria sido tanto edificante quanto espiritualmente confortador para mim e para a congregação antes do meu primeiro discurso nesse centro de conferências, eu teria selecionado meu hino favorito, Cantando Louvamos. Lágrimas inundaram meus olhos quando me ergui com vocês para cantar aquele hino inspirador da restauração. Quase ao final do hino veio à minha mente o seguinte versículo do livro de Mórmon: Eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Minha mente voltou-se imediatamente para a frase de Nefe, as ternas misericórdias do Senhor. E eu soube, naquele exato momento, que eu estava experimentando bem aquela terna misericórdia. Um Salvador amoroso estava me enviando uma mensagem de conforto, de tranquilidade, extremamente pessoal e na hora precisa. Então ele estava ali nervoso, talvez, inseguro, porque ia dar o seu primeiro discurso como membro do Quórum dos Doze. E ele precisava receber uma mensagem do Senhor, das suas ternas misericórdias, para que ele se sentisse mais tranquilo. E o Senhor imediatamente fez isso, né? O Senhor preparou aquele hino em especial, que é o hino favorito dele, para que ele pudesse se sentir confortado, com mais força, mais seguro. E ele disse então que, ele diz assim: alguns poderão achar que essa experiência foi simplesmente uma coincidência, mas testifico que as ternas misericórdias do Senhor são reais e que elas não ocorrem por acaso ou por mera coincidência. Com frequência, os momentos em que o Senhor nos envia suas ternas misericórdias ajudam-nos tanto a discerni-las quanto a apreciá-las. Então, achei muito, muito interessante uma coisa simples, né? Mas foi necessária para ele naquela hora. Ele precisava desse conforto. E cantando aquele hino, ele sentiu a força do Senhor, ele sentiu o conforto do Senhor, ele sentiu a mão do Senhor para ele naquela hora, fazendo com que ele tivesse sentimentos cálidos e profundos de segurança e que tudo daria certo, e ele se sentiu confortado naquela hora. Ele também conta no seu discurso a experiência de uma viúva. Eu achei muito legal. Ele disse assim: em uma recente conferência de estaca, as ternas misericórdias do Senhor eram claras no testemunho tocante de uma jovem esposa e mãe de 4 crianças, cujo marido foi morto no Iraque em dezembro de 2003. Então, essa irmã
foi fazer um discurso na Conferência da Estaca e contou um testemunho. Ela deu um testemunho dizendo que algumas coisas que aconteceram ali por causa dessa experiência. E ela perdeu o marido e ela tinha 4 crianças para cuidar. Essa irmã resoluta narrou como, após ter sido notificada da morte do marido, recebeu o cartão de Natal e a mensagem que ele enviara. Então, olha só, ela recebe a notificação da morte do marido e, ao mesmo tempo, ela recebeu um cartão de Natal dele. Em meio à inesperada realidade de uma vida alterada dramaticamente, essa boa irmã recebeu um lembrete doce e no momento exato de que, de fato, as famílias podem ser eternas. Com a sua permissão, lerei a mensagem daquele cartão de Natal. Então ele lê, com a permissão dela, a mensagem que o marido mandou para ela. E agora ele já tinha falecido, mas ela recebe o cartão que dizia: a melhor família do mundo. Divirtam-se muito juntos e lembrem-se do verdadeiro significado do Natal. O Senhor fez com que fosse possível vivermos juntos para sempre. Então, mesmo quando estamos separados, ainda estamos juntos como família. Deus os abençoe e proteja e permita que este Natal seja como presente de amor para ele no céu. Com todo o meu amor, papai e seu esposo amoroso. Essa foi a mensagem, o que ele escreveu no Natal para ela. Nitidamente, a observação do marido em seu cartão de Natal referia-se à separação causada pela designação militar que recebera. Mas, para essa irmã, como uma voz. Então, o que ele está querendo separar aqui, o Adalberto? Ele está falando, olha, ele mandou um cartão de Natal, expressando nessa separação, ele estava distante deles, não ia poder passar o Natal com eles, e ele manda esse cartão. Então, para ele, era só uma demonstração de amor a eles pela separação, pela distância. Mas para essa irmã, como uma voz vinda do pó, de um companheiro eterno e pai que se fora, chegara uma garantia e um testemunho espirituais tão necessários. Como disse antes, as ternas misericórdias do Senhor não ocorrem ao acaso ou por mera coincidência. A fidelidade, a obediência e a humildade convidam as ternas misericórdias a verem a nossa vida, e é frequentemente o sincronismo do Senhor que nos permite reconhecer e guardar na lembrança essas importantes bênçãos. Então, como foi o conforto, né, daquele cartão de Natal para ela? E é interessante que esse cartão chegou justamente no momento em que ela recebe a notícia do falecimento dele. Então, era como ele disse aqui, o Adalberto, né, a voz do marido, a voz no pó, que chegou até ela. E não foi por acaso. O Senhor sabia exatamente o momento certo dela receber aquele cartão, para que ela sentisse a mão do Senhor, para que ela sentisse o conforto do Senhor, o consolo de um Deus todo-poderoso que a amava e que se importava com ela e que estava confortando seu coração num momento extremamente difícil. Então, não é por acaso. Poderiam dizer, foi uma coincidência, de novo, né? Foi uma coincidência o Elder Bedner ter o hino favorito dele na conferência, no seu primeiro discurso. Foi coincidência essa mulher
recebeu o cartão de Natal junto com a notícia do falecimento do marido? Não. Não há coincidências. Na verdade, são as ternas misericórdias do Senhor. Numa outra experiência contada pelo Eder Bedner, ainda nesse discurso, ele disse: algum tempo atrás conversei com um líder do sacerdócio que foi inspirado a decorar o nome de todos os jovens de sua estaca entre 13 e 21 anos de idade. Usando fotos dos rapazes e das moças, ele preparou cartões que revisava enquanto viajava a negócios e em outras ocasiões. Esse líder do sacerdócio aprendeu rapidamente todos os nomes dos jovens. Interessante, né? Certa noite, e agora vem, né, o porquê de tudo isso, né? Certa noite, o líder do sacerdócio sonhou com um dos rapazes que só conhecia por foto, não conhecia pessoalmente. No sonho, ele viu o rapaz usando uma camisa branca com uma plaqueta de missionário. Tendo um companheiro ao seu lado, o rapaz estava ensinando uma família. O rapaz segurava o livro de Mórmon em suas mãos e parecia que ele testificava sobre a veracidade do livro. O líder do sacerdócio então despertou de seu sono. Na reunião do sacerdócio seguinte, o líder aproximou-se do rapaz que vira em seu sonho e pediu para falar com ele por alguns minutos. Depois de uma rápida introdução, o líder chamou o rapaz pelo nome e disse: eu não sou o tipo de pessoa que sonha. Jamais tive um sonho a despeito de um único membro dessa estaca, exceto por você. Vou contar-lhe meu sonho, então quero que me ajude a entender o que ele significa. Que nem o presidente da estaca sabia o significado daquilo. O líder do sacerdócio contou o sonho e perguntou seu significado ao rapaz. Engasgado pela emoção, o rapaz simplesmente respondeu: significa que Deus sabe quem eu sou. O resto da conversa entre esse jovem e seu líder do sacerdócio foi muito significativa. E eles concordaram em se encontrarem e trocarem ideias de tempos em tempos nos meses seguintes. Aquele jovem recebeu as ternas misericórdias do Senhor através de um líder do sacerdócio inspirado. Repito novamente, as ternas misericórdias do Senhor não ocorrem ao acaso ou por mera coincidência. A fidelidade e a obediência permitem que recebamos esses dons importantes e, com frequência, o sincronismo do Senhor ajuda-nos a reconhecê-los. Achei tão maravilhosa essa experiência aqui também. Não é coincidência. Então, esse líder, ele sonha, ele chama o jovem, pergunta, e simplesmente, algo tão absolutamente simples, mas de um significado tão importante na vida daquele menino, que talvez ele estivesse necessitando saber que o Senhor o amava, que o Senhor sabia quem ele era. E quão maravilhoso e quão poderosa foi essa experiência na vida desse rapaz. Uma coisa simples. É assim que o Senhor age, nas coisas simples da nossa vida. Mas são tão particulares, são tão individuais essas experiências, né? E elas vêm em momentos que mais nós necessitamos. Eu tenho certeza que você já teve experiências assim. Eu já tive muitas experiências assim. Não só comigo pessoalmente, mas eu assisti, já vi, já participei de experiências desse tipo na vida das pessoas. O Senhor está presente em todos os momentos da nossa vida. O Senhor conhece as nossas necessidades.
E conhecendo as nossas necessidades, Ele sabe exatamente o momento em que nós precisamos sentir a sua mão na nossa vida. Ele sabe disso. Ele exerce a íntima compaixão. Ele sente misericórdia por nós, independentemente de quem você seja, da sua situação, das circunstâncias que você vive. O Senhor ama todos os seus filhos e Ele quer ajudar e abençoar todos os seus filhos. Ninguém é diferente. E lembre-se sempre de que as ternas misericórdias sempre virão no momento em que você mais precisa. E eu achei tão interessante isso. E eu tenho uma escritura que eu gosto muito e ela diz assim, Salmo 145, 9. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. E nós somos as suas obras. Nós somos as obras de Deus, as mais importantes. Você é a obra mais importante de Deus. E Ele usa de misericórdia para com você. E Ele está preocupado com você. Ele ama você. Ele sente as tuas dores. Ele sabe o que você está sentindo e o que você está passando na sua vida. E Ele, à medida em que você for cada vez mais puro, mais obediente, mais santo, mais limpo, mais você vai sentindo essa mão do Senhor, mais você vai sentindo as ternas misericórdias dele, mais você vai sabendo que ele se preocupa com você e que ele te ama e que ele está sempre com o seu braço estendido. Tive uma experiência recente das ternas misericórdias do Senhor. Eu sou membro do Sumo Conselho da minha estaca e eu fui visitar uma ala, que não é a minha ala, fui visitar uma outra ala numa outra capela, que não é a minha. E as reuniões terminavam mais tarde, terminaram 12:30, e haveriam, como eu cuido da obra missionária e dos jovens adultos solteiros, como membro do Sumo Conselho, né? Havia um batismo na minha ala e eu queria assistir o batismo. Só que o horário estava bastante adiantado. E o batismo já tinha sido realizado e a reunião devia estar sendo finalizada. E eu falei, bom, acho que nem adianta eu ir, que eu não vou conseguir assistir o batismo. Então eu vou para casa. Mas um sentimento, na verdade naquela hora eu não reconheci isso, mas algo me disse, vá até a capela. Eu falei, eu acho que eu vou dar uma passada na capela e assisto ali o finalzinho da reunião batismal. Muito bem, aí eu cheguei na capela, a reunião batismal estava finalizando, aí eu me sentei nos últimos bancos, e ali sentado, assistindo, de repente, como eu cuido dos jovens adultos solteiros, eu sempre fico observando onde é que eles estão, né? Eu gosto de estar perto deles. E naquele momento, naquele domingo ali, eu vi que algumas jovens adultas solteiras estavam em alguns bancos, em 2 bancos ali do outro lado de onde eu estava. E eu falei, bom, eu vou até lá, né? E tinham 4 moças sentadas num banco e uma moça sozinha no banco atrás delas. E eu me sentei ali e fiquei assistindo a reunião ali. Cumprimentei rapidamente todas elas e continuei assistindo a reunião. Quando acabou a reunião, essa moça que estava do meu lado, essa jovem, eu perguntei se ela estava bem, como é que você está, está tudo bem, como é que estão os estudos, trabalho, enfim, perguntas normais que a gente faz. E ela me disse, eu estou um pouco confusa sobre isso. Ainda não estou certa do que eu devo fazer, qual caminho seguir e tudo mais. Eu percebi que ela estava bem insegura e bem confusa sobre as suas decisões, né, que ela teria que tomar. E conversando com ela, eu falei assim, olha, eu me reúno com jovens adultos solteiros sempre
nas terças-feiras na capela, lá na sede da Estaca. E na próxima, era domingo, né? Na próxima terça, se você quiser, a gente pode marcar, a gente se reúne lá um pouco e conversamos sobre isso. E aí, se você quiser, eu posso te dar uma bênção. E ela, na mesma hora, disse sim, eu gostaria muito. Eu falei, tá bom. E fui embora para casa. Na terça-feira, então, combinamos o horário, tudo direitinho. Ela chegou, nós começamos a conversar, falamos sobre a vida dela toda, né? Ela me contou tudo, uma missionária retornada, uma jovem sensacional. E, e aí, então, nós conversamos bastante e aí eu fui dar a bênção nela no final. Na bênção, o Senhor, né, através do seu Espírito, falou coisas muito particulares, muito individuais para aquela jovem. E eu senti um espírito muito forte ali, eu chorei, eu sou chorão mesmo, né? Mas durante a bênção eu senti muito o Espírito do Senhor. E eu senti tão fortemente que o Senhor ama aquela jovem e que ele estava preocupado e que ele estava desejoso de abençoá-la, enfim. E aí então terminei, né, a bênção foi encerrada e eu voltei a me sentar e choramos muito juntos. Ela estava chorando muito, ela chorou muito durante a bênção e ali depois ela estava chorando. E ela me contou algo que eu não tinha, só depois que ela me conta, que eu percebi que o Senhor fez, o Senhor conduziu tudo aquilo, né? Ela me contou que ela estava orando, estava meditando muito sobre a necessidade de conversar com alguém para que ela pudesse saber o que ela teria que fazer. E aí foi quando eu cheguei naquele domingo lá, na reunião batismal, e aí eu só perguntei para ela, foi algo para mim muito simples, normal de fazer. Mas aí, quando ela me conta que ela estava orando e que estava precisando falar com alguém, e quando eu contei para ela o que aconteceu no meu caminho de ida até a capela naquele domingo, e foi o Senhor que conduziu tudo, não foi coincidência. Foi as ternas, foram as ternas misericórdias do Senhor para com aquela moça. E quando ela me conta isso, aquilo me serviu também como ternas misericórdias do Senhor na minha própria vida. Porque eu soube que o Senhor, como o Senhor é amoroso, como o Senhor se preocupa com as pessoas nos mínimos detalhes, em coisas que às vezes a gente acha que não tem tanta importância. E eu, sinceramente, não sabia de nada quando cheguei na capela. Fui simplesmente assistir a reunião batismal no final. E só que o Senhor foi conduzindo todas as coisas. É assim que Ele trabalha. E ela me mandou, depois eu mandei uma mensagem para ela e agradeci, porque eu fui abençoado naquela experiência. Eu agradeci a ela, mandei uma mensagem no WhatsApp para ela, falei, puxa, muito obrigado por essa experiência, me ajudou muito. Eu senti a mão do Senhor ali naquela hora. E ela me mandou de volta a mensagem que diz o seguinte: eu realmente precisava daquela bênção. Cheguei em casa e até anotei algumas partes. Obrigada por partilhar também como você foi guiado para estar na capela no domingo. E que não sabíamos, mas o Senhor sabia, e essas experiências também aumentam meu testemunho do Salvador, de que Ele vive e nos ouve. Mal sabe ela o quanto eu fui abençoado com aquela experiência. E
eu vejo as ternas misericórdias do Senhor na vida das pessoas. Veja você já deve ter tido essas experiências, tenho certeza. E procure ter essas experiências. Quando você sentir-se acolhido pela mão do Senhor de alguma forma, quando você se sentir confortado, apoiado, fortalecido, como o Elder Benner falou, que citou tantas coisas que demonstram as ternas misericórdias do Senhor, reconheça e agradeça a Ele por isso. Seja grato. Lembre-se que o Elder Benner disse, quanto mais fiel, mais limpo, mais puro você for, mais você vai sentir as ternas misericórdias do Senhor na sua vida. Não se esqueça disso. Ele ama muito você. Ele se preocupa muito com você. E Ele sabe, e Ele te conhece pelo nome. Não importa a sua situação, a sua condição, quem você é. Isso não tem a menor importância. Você é filho ou filha dele. Isso é o mais importante. E Ele sempre estará demonstrando íntima compaixão por você. E Ele vai derramar sobre você as ternas misericórdias dele. Te vejo no próximo vídeo.